Apocalipse do apóstolo João. Nós estamos pregando verso por verso, na sequência deste maravilhoso livro do Apocalipse. Nós estamos aqui hoje no capítulo 12. Antes da leitura, irmãos, algumas lembranças sobre esse livro. Apocalipse não é um livro de ficção científica para os últimos momentos antes da volta de Jesus. Ele é um livro todo escrito para 7 igrejas da Ásia Menor no século I. Portanto, todo o conteúdo do livro não é como se o capítulo 2 e 3 fosse um livro, o capítulo 4 ao 22 fosse outro livro. Não. Todo o conteúdo do livro precisa fazer sentido e ser aplicável primeiro para aquelas 7 igrejas que a gente viu já no capítulo 2 e 3, de Éfeso até Laodiceia. E então todo o livro de Apocalipse fala de todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O fim dos tempos, como o nosso irmão Rafa leu hoje lá em 1 Coríntios, é iniciado, inaugurado, não 7 anos antes de Jesus voltar, não no milênio literal, mas 2000 anos atrás, quando o Messias encarnou, morreu por nós, e ao levantar ao terceiro dia dos mortos, ele em si mesmo inaugura a nova criação e o fim dos tempos. E o fim dos tempos ele só vai terminar quando Cristo voltar. E nós estamos nesse meio tempo, a gente já vive no fim dos tempos há 2000 anos. E todos esses julgamentos aqui de Apocalipse, todas as imagens de Apocalipse, elas são símbolos que perpassam toda a história da igreja. Os 7 selos, as 7 trombetas, são modos simbólicos de mostrar, olha, Deus está julgando o mundo. A igreja é atingida fisicamente porque a gente morre, a gente passa fome, a gente é martirizado, a gente sofre as guerras, mas espiritualmente nós estamos protegidos. A gente está vendo isso desde o capítulo 1 ao 11, e o capítulo 12 até o final é uma releitura. Ele vai voltar de novo várias vezes para a vinda de Jesus, primeira vinda, terminando com a segunda vinda, dizendo a mesma coisa que a Bíblia fala em muitos outros lugares, só que com imagens diferentes. Por que ele usa imagens diferentes? Para trazer ênfases diferentes para nós. Tudo bem? Então vamos ler o capítulo 12 todo de Apocalipse, verso 1 até o verso 18. Depois da leitura eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com amém. Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Verso 1 diz assim: viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que ele nascesse. Então ela deu à luz a um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde havia um lugar preparado por Deus para ela, para que ali ela fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante de nosso Deus. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar,
pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera luz ao menino. As duas asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voasse para o seu lugar, no deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então de sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o dragão parou sobre a areia do mar. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, bendizemos o Teu santo nome, estamos diante da Sua santa palavra, que o Senhor venha a dar-nos uma grande porção do Seu Espírito, neste momento que é o ponto alto do nosso culto ao Senhor, onde nós paramos, não de forma passiva, como assistindo a uma tela, mas de forma ativa, misturando com fé e obediência o que nós ouvimos. Que a Sua graça esteja sobre nós, que o Seu Espírito nos dê luz, nos dê alegria na Sua palavra e nos revele cada vez mais sobre Jesus, e com os olhos fixos nele nós venhamos a viver e a lutar a luta que o Senhor tem nos proposto, a peregrinação da nossa fé rumo à Nova Jerusalém. O Senhor esteja conosco, recebendo glória de nós. Senhor, não permita que este dragão descrito aqui nessa passagem roube a Sua palavra dos nossos corações, mas que ela frutifique em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa passagem diante de nós, ela se divide em 3 parágrafos, em 3 sessões, onde João vai mostrar para nós a nossa peregrinação neste mundo e a nossa luta contra o diabo e o seu poder satânico e opressivo espiritual contra a igreja. O catolicismo romano de uma época para cá tem lutado muito para mostrar que essa passagem é sobre Maria, e essa mulher na verdade é Maria, e o dragão está perseguindo ela, e ela é levada aos céus, aí, onde surge a assunção de Maria. Mas nós vamos ver que não tem nada a ver com Maria no primeiro momento aqui. Vamos ver então, em primeiro lugar, Cristo, ele vence o dragão. Vejam comigo, verso 1. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Irmãos, isso aqui é uma alusão e relembra Gênesis 37, onde você tem Jacó com a sua mulher ali, os seus filhos, e o mais novinho deles, José, ele tem um sonho, e ele vai dizer que diante dele se dobram ou se curvam o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, ele está simbolicamente vendo o futuro, onde ele seria governador do Egito, e o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se dobrariam diante dele, no sentido de ele ser aquele que vai prover alimento para eles aquele tempo de fome terrível que teve ali naquela região na época de José. E desde então, irmãos, sol, lua, estrelas, elas se tornam um símbolo para se referir ao povo de Deus. Porque se vocês lembram do relato de Gênesis capítulo 1, no dia que Deus criou, lá no quarto dia, o sol, a lua, as estrelas, é dito sobre eles que Deus cria o sol, o luminar, para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. Ou seja, é dado uma ordem de domínio sobre o sol, a lua e as estrelas, para dominar sobre um determinado período aí do dia, o dia e a noite. E no último dia da criação, quando Deus cria o homem e a mulher, o seu povo ali, naquele primeiro casal, é dito para eles dominar sobre o quê? Sobre toda a criação. Então, se os peixes dominam os mares e as aves dominam os céus, o homem e a mulher é rei e rainha de toda a criação. E acaba que se mistura essa imagem. E é muito interessante que lá em Cantares, onde Salomão está num simbolismo poético, ali se referindo à sua esposa, ele pergunta lá no capítulo 6, quem é esta que vem
e que é bonita como o sol, que brilha como a lua e que é poderosa como as estrelas, se referindo ali à sua amada, a sua mulher ali, que de muitas formas lá em Cantar está simbolizando Israel e o relacionamento de Israel com Deus, no relacionamento de Salomão com a sua Sulamita ali. Então, na tradição bíblica e na tradição judaica, o símbolo do sol, da luz, das estrelas aplicado a uma mulher não é uma mulher indivíduo, mas é o povo de Deus que reina sobre a criação debaixo do reinado de Cristo. É por isso que ela tem uma coroa com 12 estrelas. 12 é um símbolo aí da totalidade do povo de Deus. 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos representando a igreja aí do Novo Testamento. E essa mulher, João vê essa mulher, ou seja, João está vendo uma imagem simbólica da igreja, enquanto estando no reino de Cristo e debaixo da autoridade de Cristo, a igreja ela tem uma autoridade sobre toda a criação, porque ela media essa autoridade e esse reino de Cristo. Mas essa mulher que espiritualmente ela é maravilhosa, ela é vestida do sol, da lua, das estrelas, ela é belíssima. Verso 2, ela está sofrendo, diz assim: ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Ou seja, essa mulher é vista como o povo de Deus no Antigo Testamento, que estava sofrendo, que antes de dar à luz ao menino do Salmo 2, que vai reger todas as coisas como o Messias, com cetro de ferro, para gerar esse menino, o Messias, o Salvador do mundo, essa mulher, Israel no Antigo Testamento. E aí sim, depois disso, a prefigurada ali, escolhida, Maria como a representante desse Israel para dar à luz a esse menino. Mas toda essa mulher estava sofrendo intensamente. E Israel sofre desde os primórdios: escravidão no Egito, lá no livro do Êxodo, depois sucessivas derrotas, sucessivos reis maus, queda para o reino do norte, é cativo da Síria no século 8º a.C., no século 6º, lá para o ano 586, a Babilônia destrói Jerusalém, leva por 70 anos cativos esse povo, e desde aí, irmãos, é só sofrimento. Por quê? Na queda, a mulher indivíduo chamado Eva, ao pecar, Deus diz: olha, eu vou prometer que o seu menino vai esmagar a cabeça da serpente, mas você vai dar à luz em meio a muita dor. Na tradição bíblica, isso não é apenas físico, o sentido imediato é físico, o parto da mulher vai ser doloroso, mas para além do sentido físico, tem o sentido espiritual, porque em várias passagens do Antigo Testamento, especialmente Isaías, é dito que Israel está sofrendo dores de parto, para trazer o servo do Senhor, o Messias, o menino, o prometido, que vai trazer salvação para o povo de Deus. Então, toda essa mulher, todo o povo de Deus do Antigo Testamento está sofrendo. Por quê? Porque o dragão está ali, o tempo todo, diante dela, dizendo: eu vou engolir o seu menino para que não haja salvador. E o dragão, o diabo, ele está o tempo todo monitorando Israel, para que, opa, nasceu um menino aqui, vou matar ele. Opa, nasceu o filho de Jessé, Davi, eu vou mandar Saul e todo mundo atrás de Davi para matar ele. Mas Deus está guardando Davi, guarda Salomão, guarda a linhagem de Davi, mas eles ainda não são o Messias, porque o diabo triunfa, eles morrem, eles pecam, eles não podem ser o Salvador. E quando os reis magos ali se alvoroçam, tem uma estrela guiando eles ali, o diabo já mobiliza Herodes para matar todos os meninos abaixo de 2 anos ali na Judéia, para tentar tragar aquele menino, para que não haja salvação para nós. O diabo está inteiramente irritado aqui e irado, e querendo assassinar esse menino, porque ele sabe que esse menino é a derrota definitiva dele. Então ele está sofrendo para dar a luz a esse menino. Verso 3: viu-se também um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças haviam 7 coroas. 7 e 10 é símbolo de plenitude aqui em Apocalipse.
Ou seja, o poder que o diabo tem, ele o exerce de forma plena. Ele não é onipotente, ele não é onisciente nem nada, mas o poder que Cristo deixa ele exercer de opressão e de destruição, ele o faz de forma simbolicamente sétupla. Ele faz de forma 7 e com o 10 aqui com a sua coroa maximizada aqui com o seu poder. Verso 4, irmãos, é intrigante, porque vai dizer assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher. Normalmente nós lemos isso daqui como sendo o diabo derrotando ou enganando uma terça parte dos anjos e caindo sobre a terra. É uma leitura possível? Mas não é a melhor leitura aqui, irmãos, porque a Bíblia, ela não vai nos dar detalhes para saciar nossa curiosidade do que aconteceu antes da queda, ou do que aconteceu, o que o diabo estava fazendo, como que ele caiu. Não, existem ecos disso, mas sempre localizado. Quando Ezequiel fala que o querubim de luz estava lá e caiu, Ezequiel está falando do rei de Tiro, dos reis deste mundo que estão identificados ali com o diabo de uma certa forma, mas aquilo é simbólico. Ou seja, é muito pouco que nós temos sobre isso. Mas aqui nesse versículo, irmãos, quem é dito aqui capítulo 12 que tem as estrelas, está ali vestido com a coroa de estrelas? É a mulher, a igreja. E esse versículo 4 é uma alusão direta a Daniel 8:10. Lá em Daniel 8:10 eu tenho o chifre, que é um símbolo de poder, um poder maligno, que quando ele perpassa a terra, ele derruba algumas estrelas do céu. E a profecia de Daniel é clara: esse chifre é um poder maligno que começa a se cumprir com Antíoco Epifânio no século 2 a.C., como alguém tomado pelo diabo ali para destruir. E essas estrelas que esse chifre derruba do céu é o povo de Deus, é o povo de Israel, que Antíoco Epifânio massacra, oferece um porco lá no Santo dos Santos em Israel, e começa a cumprir essa profecia. Então, quando fala que o diabo ele consegue arrastar uma terça parte das estrelas do céu, um terço aqui em Apocalipse, a gente está vendo que o tempo todo é simbólico. Simboliza que é um poder destrutivo considerável, mas é um poder destrutivo limitado. Ou seja, o que João está vendo aqui é o diabo conseguindo derrubar alguma dessas estrelas do céu, que está ali associada à mulher, mas ele não consegue atacar a mulher. Em outras palavras, o diabo consegue derrubar alguns de nós pela morte, pela apostasia, mas ele não consegue encostar na igreja. A mulher permanece sofrendo, mas permanece intacta. E é dito, verso 4 ainda: o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o filho assim que nascesse. E aí o verso 5, meus irmãos e irmãs, é um resumo compacto do evangelho do nosso Senhor Jesus. Então ela deu à luz a um filho, um homem que dominará as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. O que nós temos aqui? A encarnação de Cristo. Nasce-lhe um menino homem, e nós temos a ascensão de Cristo à destra de Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que tem no meio, João já falou para nós: ele viveu, nunca pecou, por isso ele se entrega na cruz, leva a ira de Deus que é para nós, leva e sofre a maldição de Deus em nosso lugar como nosso representante, morre, é sepultado. 3 dias depois ele triunfantemente levanta da tumba. Depois passa alguns dias, sobe aos céus como o soberano de todo o universo. Aqui você tem compactuado de forma, como se fosse um sanduíche aqui, todo o evangelho, a encarnação e a ascensão de Cristo. O diabo não consegue parar esse menino. Ele está ali, pronto, ele vê o menino nascer, ele vê que aquela mulher está frágil, que aquela mulher está numa manjedoura, que aquela mulher não tem poder nenhum contra ele. Ele vê aquele bebezinho chorando, sujando fralda. Ele está ali com os seus dentes para devorá-lo, mas ele não consegue
aquele bebezinho chorando ali, pedindo leite para Maria, é mais poderoso do que toda a criação junta. E o dragão pode latir, mas não pode mordê-lo. Ou seja, o verso 1 ao 6 vai mostrar que Cristo, o menino, o Messias do Salmo 2, que rege as nações com o seu poder, ele cumpre aquilo que ele veio fazer. Ele encarnou e ele foi até o fim, e ele subiu aos céus à destra do trono de Deus. E o que sobra para nós? Verso 6: a mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para ela, para que ali ela fosse alimentada durante 1260 dias. A gente já viu no capítulo 11 que 1260 dias é igual 3 anos e meio, que é igual 42 meses, que é igual um tempo, tempos e metade de um tempo, que vai aparecer aqui no verso capítulo 12 de novo, que é uma forma simbólica de se referir a todo o período da igreja, desde a ascensão de Cristo até a sua volta. É a forma que aquela mulher está ali no deserto. É um tempo considerável, mas é um tempo que vai chegar a um fim. E essa mulher, ela é alimentada. E repare, irmãos, que a palavra lugar aqui no verso 6, foi-lhe preparado um lugar. Essa expressão preparar lugar no Novo Testamento, ela é sinônimo de templo, que é uma alusão ao livro do Êxodo. Ou seja, Israel sai do Egito, o representante do dragão lá, que é o faraó, morre nas águas do mar, que se caem sobre a cabeça dele, e Israel, esse povo, essa mulher, ela é sustentada no deserto. Só que Deus fala: prepara um tabernáculo para habitar no meio de vocês. E no tabernáculo, nesse deserto, Deus coluna de fogo à noite, que é muito frio, coluna de nuvem de dia, que é muito calor, e está alimentando o povo com maná, com água, e sustentando eles. Essa é a imagem que nós temos aqui. Nós estamos no deserto, e o lugar que Deus preparou para nós é o templo do capítulo 11, que é a igreja. O que João quer comunicar para nós? João tem em mente aquelas 7 igrejas que a gente viu no capítulo 2 e 3. Isso se aplica a todas as igrejas de todos os tempos. Prestem bem atenção nisso, que eu e você, nós esquecemos disso constantemente. Não importa o lugar que você esteja, não importa o quanto dinheiro você tenha, e não importa a quantidade de força de vontade que você tenha, você nunca vai sair desse deserto nesta vida. Eu vou repetir: não importa o lugar que você esteja, não tem escapatória. Você pode estar aqui no Brasil, você pode fugir para a Europa, você pode querer ir para os Estados Unidos, você pode querer ir para viver em Cancún, numa ilha paradisíaca. Este mundo todo é um deserto. Não importa quanto dinheiro você tenha, você pode ser muito pobre ou muito rico, isso não vai mudar a essência deste mundo, que é deserto. Algumas pessoas brincam falando que se você colocar um comunista para governar um deserto, dentro de pouco tempo vai faltar areia ali. Mas nunca falta areia nesse deserto. Esse deserto nunca vira outra coisa. Esse mundo, até Cristo voltar para transformar esse deserto na cidade jardim maravilhosa no nome de Jerusalém, é um deserto. É um lugar que não é para você construir casa aqui, espiritualmente falando. É tenda. Você vai mudar de tenda em tenda. Você é peregrino aqui. Dinheiro nenhum do mundo vai te transformar. E aí, quando você vê um oásis, quando você vê um resort no meio desse deserto, você fica babando e dizendo: nossa, isso é o Evangelho, isso é boas notícias, eu vou correr para lá. Mas quando você chega, miragem, você está tantando a cabeça. Quando você compra a ideia de que aqui é a utopia, aqui é o reino de Deus estabelecido de forma plena, é aqui que você vai ter a sua boa vida, é aqui que você vai ter luxo, descanso, conforto, você está comendo uma comida ali, achando: não, isso aqui, meu Deus do céu, é um banquete. E aí quando você vê, é a areia na sua boca.
no fim do dia você está seco, você está podre, vazio e doente. E aí você chama todo mundo, gente, aqui tem água, aqui é miragem, o templo está lá longe, a igreja está lá longe, tudo que está ao redor aqui é arena de morte, é deserto. Parafraseando C.S. Lewis, ele vai dizer que se você pensa neste mundo como se fosse um hotel, como se fosse um resort, você vai viver reclamando do serviço. Ou seja, se você acha que está tudo ruim, que poder melhorar, você está achando que este mundo é a sua casa definitiva. Mas quando você pensa neste mundo como um deserto, e você está nesse deserto, como a gente viu no capítulo 7, arregimentado para a batalha, você vai encará-lo de forma diferente. Irmãos, nós estamos no deserto deste mundo. E a única coisa que pode nos alimentar é o que alimentou Israel no deserto, é o maná, é o pão, é Cristo Jesus. É a única coisa que Deus tem para nós aqui neste mundo. E é suficiente. E é infinitamente mais do que suficiente. Cristo, o menino que nasceu e subiu aos céus depois de levantar dos mortos, Ele nos basta. E Ele nos protege do diabo. Não fisicamente, de novo, todo o capítulo de Apocalipse está falando isso, porque o dragão, ele arrasta estrelas do céu com ele derruba alguns de nós, mas espiritualmente, nós estamos protegidos desse deserto, deste grande dragão que é o diabo. Versos 7 ao 12 é o segundo parágrafo aqui, é a segunda coisa que João quer trazer para nós. Ele vai dizer o seguinte: então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. O que nós temos aqui é o seguinte: quando Cristo vence o diabo na cruz e na ressurreição, Miguel e os seus anjos conseguem autoridade contra ele, e o diabo é expulso do céu. Não está falando da queda do diabo lá no começo da criação, está falando da queda do diabo no momento da nova criação, que é quando o Messias é morto e ressuscitado. Em outras palavras, por causa do pecado e da licenciosidade que a serpente ganha ao derrubar Adão e Eva no jardim, o diabo ele tinha com que acusar a mulher, o povo de Deus no Antigo Testamento, diante de Deus. Jó é o grande exemplo disso. Jó, um representante do povo de Deus, dessa mulher, o homem mais justo da sua época, um homem tão íntegro que acordava de madrugada para oferecer sacrifício para os seus filhos, se eles tivessem pecado. O diabo ele tinha acesso a Deus, e essa serpente chegava diante do trono de Deus, desafiando Deus, dizendo: olha, o Jó só é fiel porque o Senhor dá tudo para ele, deixa eu quebrar ele um pouco para ver se ele continua fiel. Vocês estão vendo que diabo e Satanás não são nomes, são adjetivos, significa o inimigo e o acusador. O diabo ele tinha esse acesso a Deus para dizer: olha, Davi, você está de brincadeira comigo que Davi é um rei segundo o seu coração? Olha lá, acabou de adulterar com Betseba e matou Urias. Salomão é o filho de Davi, que vai reinar sobre Israel, que o Senhor prometeu a continuidade do trono. Olha lá, 1000 mulheres, um imoral da maior potência que existe, idólatra. E o restante então dos seus filhos nem se fala. Moisés, o Senhor nem permitiu que ele entrasse em Canaã, bateu lá, desobedeceu o Senhor diante de todo Israel. Abraão mentiu várias vezes. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Como é que pode uma coisa dessa? O Senhor é justo.
E o diabo crê e sabe disso. O Senhor é justo, não habita com o pecado. Eu fui expulso da sua presença por causa disso. O que está acontecendo com esse povo aqui do Antigo Testamento? E a resposta de Deus para o diabo é Cristo amaldiçoado na cruz. A resposta é: você quer saber, serpente, por que esses são o meu povo? Porque o sangue do meu filho ele é tão poderoso que ele cobre todos os pecados do meu povo, desde Abel até o último eleito, Antigo e Novo Testamento, milhares de anos da história. O pecado de Davi, de Salomão, de Abraão, de todo mundo do Antigo Testamento foi pago aqui, na cruz. Agora você é expulso. Agora não há mais na língua venenosa da serpente para nos acusar diante de Deus. Ele perde esse acesso e ele é jogado nessa terra. O próprio Jesus, ele disse quando estava aqui: eu vi o diabo caindo como um trovão aqui neste mundo. Cristo, pelo seu sangue, cala para todo sempre o diabo. Então o diabo não pode chegar diante de Deus e dizer: o William pecou. Deus diz: eu só vejo Cristo ali. Eu só vejo justiça perfeita e absoluta ali. Eu vejo o meu espírito ali trabalhando nele. O diabo ele não tem mais esse acesso. Ele pode acusar a nós. Ele pode acusar na nossa consciência, mentindo para nós. Mas diante de Deus ele perde esse status e esse acesso de acusação. Verso 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo é expulso do céu. E a aplicação aqui, irmãos, o verso 11 resume todo o capítulo 12 para nós. A única forma de vencer este dragão vermelho é pelo sangue do Cordeiro. E essa loucura, esse escândalo da mensagem da cruz vai contra nós em cada fibra do nosso ser, porque nós, pelo nosso pecado, achamos que nós vamos vencer alguma coisa, espiritualmente falando, pelas nossas obras, pelo nosso braço, pela nossa inteligência, pela nossa piedade, pelo nosso testemunho. E o que acontece? Se você vive assim, você já está massacrado pelo diabo. Ele está te mastigando aqui, dizendo: vai, continua achando que você vai vencer pela sua religiosidade, pela sua força. Você não é nada diante desse dragão. Se Deus tirasse a proteção dele de nós, o dragão nos devoraria, mas num piscar de olhos, mas não haveria uma espadinha levantada contra ele. Nós somos esse ser vil, débil, frágil e fraco, e o nosso adversário é um dragão, uma serpente, que derruba anjos, engana o nosso pai Adão, que era perfeito. Não há luta nessa batalha. A única forma de vencê-lo é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, ou seja, que testemunha sobre o sangue do Cordeiro, que é as Escrituras. E esse próprio Cordeiro venceu o dragão assim. No deserto, olha só o simbolismo da Bíblia. O Messias vai para o deserto, 40 dias ali, dramatizando Israel no deserto por 40 anos. Mas o Israel que falha no deserto, esse novo Israel, esse menino, esse homem agora, com 30 anos, vence a serpente. Como? Está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, o sangue de Cristo nos lava, tira toda acusação, condenação e maldição do pecado. E agora nós temos o testemunho, a palavra de Cristo, que é a nossa espada, que pelo poder do Espírito vence a serpente. Era assim que Adão era para ter vencido a serpente. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse, ponto final. Afasta daqui, serpente, deixa a mulher em paz. Eu vou pisar na sua cabeça agora mesmo. Ele não faz, ele dá testemunho
e ouvidos à palavra da serpente, e perde por isso. E todos nós perdemos imediatamente quando nós não temos essa palavra entesourada aqui, tomada aqui, nossa mente batizada na palavra. O diabo ele é assim para nos enganar. A única forma de vencer as tentações do diabo, de vencê-lo de todas as formas, é pelo sangue de Cristo, olhando para a cruz, olhando para o Messias que morreu por nós, na sua palavra que testemunha sobre ele. Caso contrário, irmãos, e é interessante que, para ilustrar, tem uma banda de rock criada na década de 80 chamada Guns N' Roses. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, era bem famosa. Tem uma música muito famosa chamada Welcome to the Jungle, Bem-vindos à Selva. E essa música simbolicamente está falando bem-vindos ao mundo. E essa banda vai dizer que este mundo, nessa música, ela é uma selva, ela é coisa de doido. E na música ele vai cantando dizendo: olha, bem-vindo às selvas, e aqui nós vamos te prometer te dar tudo, saciar todos os seus desejos e prazeres. Mas, de verdade, a própria música fala: essa selva, ela vai te prostrar de joelhos, ela vai te fazer sangrar, e ela vai te matar. Bem-vindos à selva, bem-vindos ao deserto. A única forma de vencer é pelo sangue de Cristo. Terceiro lugar, verso 13 até o 17, e o verso 18, ele seria uma introdução do que a gente vê semana que vem, a besta do mar, de Apocalipse 13, e a besta da terra. Mas o verso 13 diz: quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera luz ao menino. Reparem, é a mesma mulher. Deus só tem um povo. Não é como se ele tivesse uma mulher que estava para dar a luz, Israel no Antigo Testamento, agora deu a luz, não, vou escolher uma outra mulher agora para carregar a minha promessa, minha salvação e testemunhar dos meus filhos. Não, é a mesma mulher. A mesma mulher que dá a luz ao menino é a mesma mulher que foge para o deserto. Ou seja, o Israel do Antigo Testamento é continuado na igreja, que agora é composta de judeus e gentios que creem no Messias. E essa ideia de que Deus tem dois povos, ela começa há 200 anos atrás com o dispensacionalismo. Ninguém na história da igreja acreditava numa besteira dessa. Deus tem um povo, uma mulher, uma noiva. Verso 14: duas asas da grande águia foram dadas a essa mulher. Isso vem de Êxodo 19 e Deuteronômio 32, onde Deus é descrito como uma águia, simbolicamente falando, que voa em cima de Israel no deserto, está ali protegendo ela. Assim como o Espírito de forma viária pairava sobre a antiga criação, que estava sem forma vazia, agora sobre um tipo de nova criação que é Israel no deserto, Deus paira sobre ela, protegendo ela, com uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, sustentando ela. E agora o novo Israel, a igreja, Deus como águia voa sobre nós. O Espírito está em nós e entre nós, nos protegendo, para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. É a mesmíssima coisa que ele já disse ali no verso 6. Verso 15: então da sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. Diante dessa mulher, o dragão ele vai lançar essa torrente de água. Ele vai tentar derrubar essa mulher de qualquer maneira. E em várias passagens bíblicas, especialmente os Salmos, onde Davi e os salmistas vão falar que às vezes em pecado, às vezes se sentindo abandonado por Deus, é como se eles estivessem cercados de águas. E no Salmo 18, uma tradução mais literal do hebraico, Davi vai dizer: Senhor, eu estou cercado pela morte, e as torrentes, os rios de Belial, que às vezes nossas traduções perdem quando fala os torrentes do abismo me cercaram. Não, as torrentes de Belial estão me inundando, mas eu olho para o Senhor é fiel e o Senhor me sustenta. Ou seja, toda essa opressão espiritual que nós sentimos,
todas essas lutas, essas angústias que nós temos, é o diabo com a boca aberta, vomitando um rio de morte sobre as nossas vidas. E esse rio a gente está vendo em todo Apocalipse, é um símbolo do mal, é um símbolo de desordem, de caos, de juízo, de querer realmente nos afogar e nos matar nele. O diabo, ele não está brincando com você. Você pode estar brincando com ele, brincando de ser crente, mas ele não brinca. Ele abre a boca para nos devorar. Nas palavras de Pedro, ele é como um leão andando ao nosso redor, rugindo, buscando a quem tragar. Pisou para fora, perdeu o pé. Bobeou, não olhou para o sangue do cordeiro, o rio passa e te leva. Ele não está tranquilo, dizendo, se der eu acabo com a vida daquela pessoa. Não, ele está ativamente lançando os seus dilúvios contra a mulher, contra nós. Verso 16, mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. Ou seja, Deus dá livramento para nós. Nas palavras de Paulo, que o Rafa leu para nós hoje, nós não somos tentados além do que nós conseguimos suportar, porque Deus nos dá o escape. E existem muita gente, muitos pastores que caem e se desviam do evangelho, dizendo, olha, Deus me deu uma tentação que eu não consegui suportar. Mentira. Não conseguiu suportar porque já estava aliado ao dragão. Mas aquele que pertence à mulher e é a mulher, está no deserto, no templo, sempre a terra se abre para engolir esse mar. Sempre há alívio na presença do Filho de Deus. Verso 17, último versículo. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Irmãos, Cristo venceu o diabo. Ele nos sustenta no deserto, mas o deserto é uma imagem ambígua de providência de Deus, mas de tentação do diabo. Não é um lugar fácil. É um lugar que a primeira geração de Israel morre no deserto. Não é um lugar gostoso que você pode reclinar a cabeça. É um lugar onde o dragão está diante de nós, lutando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é um lugar de provação e tentação. Provação sempre vem de Deus. Tentação sempre vem do diabo e do nosso coração enganoso. No mesmo ato, nós somos provados por Deus e tentados pelo diabo. E toda provação que você vence pelo sangue de Cristo é uma tentação que você não cai. E toda tentação que você cai é uma provação que você falha. Não tem como resistir ao diabo, Pedro vai dizer na sua carta, é se submeter a Deus. Toda vez que você se submete a Deus nesse deserto, você está resistindo ao diabo. Mas quando você não se submete a Deus pela palavra dele, você já está vivendo de acordo com o diabo. Deserto é a imagem de tentação e provação, mas é uma imagem onde Deus nos sustenta. Para usar uma ilustração que vai ficar muito claro para nós, na Segunda Guerra Mundial, especificamente no dia 6 de junho de 1944, as forças aliadas, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, invadem a Normandia, norte da França, para libertar a França do nazismo. E as forças aliadas vencem o nazismo nessa batalha. E essa batalha, esse dia é chamado de dia D. Por quê? Para todos os efeitos, a Alemanha nazista foi derrotada. Para todos os efeitos, ali acabou a guerra. Mas a Alemanha nazista não assinou a sua rendição. E por um ano a guerra se estendeu. E somente com o suicídio de Hitler, no último dia de abril de 1945, um dia depois a Alemanha vai lá e assina a sua rendição total. Ou seja, o dia D nosso foi o dia da cruz e da ressurreição. A batalha já está vencida ali. O diabo já está derrotado ali na cruz.
Nós estamos lutando uma batalha que nós já sabemos o desfecho dela. A guerra acabou. A guerra já foi vencida de uma vez por todas, não por nós, mas pelo menino que nasceu da mulher. Mas entre o dia D e o dia V, que é o dia da rendição total, este um ano, irmãos e irmãs, foi talvez o ano mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Hitler esperneando para todo lado, perdeu para o Exército Vermelho. A Rússia consegue parar Hitler lá para não conquistar lá a Rússia. Ali foi onde sangue derramado de forma brutal, talvez de forma muito mais intensa do que nos outros 5 anos anteriores de guerra. Mas o dia V chegou, porque Hitler se suicidou e acabou tudo, e já estava derrotado, não tinha o que fazer, já estava cercado ali a Alemanha. O dia V está diante de nós, onde o diabo vai ser expulso de forma completa e final. Mas entre o dia D e o dia V, entre a inauguração da derrota e a consumação da derrota do diabo, sangue para todo lado, e o diabo está diante de nós, buscando quem tragar. Para finalizar, irmãos e irmãs, da onde que João tira isso? Presta atenção, essa é a última coisa que eu gostaria de falar para nós. Toda essa imagem construída aqui, irmãos e irmãs, que tem todo esse pano de fundo, essa carga teológica do Antigo Testamento, serve como uma narrativa oposta a uma narrativa do século I. Nós temos 7 igrejas gentílicas, ou seja, pagãos convertidos à fé cristã, que tinham todo esse imaginário da mitologia greco-romana diante deles, e tinha uma história muito paralela com essa mitologia grega. Para resumir assim em 1 minuto, existia um mito que todo mundo conhecia no século I, que era o seguinte: a deusa Leta engravida de Zeus, o principal dos deuses, de Gêmeos, de Artemis e de Apolo, e ela tem um inimigo que é uma cobra, e essa cobra, esse deus maligno, chamava-se de Piton, que é o nome que nós damos para um tipo de cobra nos nossos dias, E Piton, ele persegue essa mulher, que é Leta, mas em algumas formas deste mito, é a deusa Roma. Roma é divinizada como uma deusa a mais ali no panteão dos romanos. Só que essa mulher, Roma, ela consegue dar à luz os seus filhos, e Apolo, o que acontece? Todos os imperadores romanos diziam: eu sou Apolo, eu sou o filho de Zeus com Roma, sou eu que governo e eu que venci Piton. Quem que é Piton? Todo o mundo que vai contra Roma. Estão percebendo os paralelos aqui? João vai pegar isso, subverter, dar um conteúdo do Antigo Testamento e teológico para isso, e do Evangelho. E o efeito de sentido é, irmãos, César não é o Messias, César não é o Filho de Deus, que vai governar o mundo todo. Jesus é. Nossa, mas isso é tão historinha da carochinha. Nós acreditamos nisso até hoje, quando nós colocamos nossa fé em Messias outros, como por exemplo, governantes humanos. Quando você acha que o Bolsonaro, que o Lula, ou que qualquer outro vai trazer o reino de Deus, a paz, a shalom, a nova criação restaurada, ou seja, um mundo perfeito, você está acreditando na mesma coisa que essa mitologia romana aqui. E João vai dizer: nenhum poder deste mundo consegue vencer a serpente, porque eles já são da serpente, eles são o instrumento da serpente. César não é Apolo, César é Piton, ele é a própria cobra que vai engolir vocês. Ou seja, igrejas da Ásia Menor, se vocês comprometerem a sua fé com a adoração ao imperador romano, vocês não estão se libertando do diabo, vocês estão se colocando na boca dele. É esse o efeito de sentido que João está construindo para aquelas igrejas e construindo para nós aqui. Não há poderes neste mundo que vão nos salvar. A única coisa que nos salva é este menino que foi arrebatado ao trono de Deus, é este homem que reina sobre todas as coisas. O que nós fazemos é, nós cremos nele e nós testemunhamos sobre ele,
E a única esperança e o nosso único alimento nesse deserto é participarmos do seu corpo e do seu sangue, é nos alimentarmos de Cristo no templo que é a igreja. Amém? Vamos orar? Tenha um momento de oração silenciosa, breve. Confesse os pecados, corra para Cristo, porque Ele perdoa-nos todos. Fuja deste dragão vermelho, e eu já vou orar encerrando o sermão. Senhor Deus, quão impotente nós somos, mas isso é bom, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não somos, o Senhor não nos fez para sermos autossuficientes, autocentrados. E o Senhor não fez este mundo para ser um resort. Há momentos onde nós baixamos nossas espadas para um sorriso, mas a nossa vida deve ser caracterizada por guerra. Mas se nós estamos em guerra, nós estamos em paz, porque sabemos que essa guerra já foi vencida. E nós estamos apenas esperando o retorno do nosso general, que é o Senhor. Que nós não venhamos a ser achados lutando a favor da serpente. Nós não venhamos a estar no lado derrotado. Nós não venhamos a pôr nossa fé em políticas e em falsas narrativas, porque é tudo miragem. Que o Senhor nos desperte, nós que dormimos. Te louvamos porque o Senhor nos protege da serpente. Proteja-nos de nós mesmos, livra-nos de nós mesmos, santifica-nos na sua palavra. E que nós não venhamos a temer a morte, mas testemunharmos sobre o poder salvador do sangue de Cristo. Toma-nos e batiza-nos na sua palavra. Faça-nos homens e mulheres cheios do seu Espírito e cheios da sua palavra. E que nós venhamos a avançar o teu reino neste mundo, como embaixada de Cristo na terra, como nós vimos hoje. Esteja conosco, porque o Senhor mesmo prometeu que estaria com a tua igreja, desde o momento que o Senhor veio até o seu retorno, para todo sempre, e isso nos basta. Em teu nome nós oramos, ó Filho de Deus, ó Messias, nosso Rei Jesus. Amém.